Olá pessoal, nessa aula a gente vai apresentar o teorema que a gente viu na aula passada para calcular a curvatura de uma curva. Aquele teorema, aquela fórmula que envolve a primeira e a segunda derivada da função vetorial, tá bom? Antes da demonstração, eu só queria relembrar alguns teoremas que a gente vai utilizar nessa demonstração, tá certo? Bom, então são eles. O primeiro, que eu vou chamar de teorema 1, ele é um teorema que diz o seguinte, que o módulo do produto vetorial de dois vetores u e v não colineares é igual ao produto dos módulos desses vetores, né, pelo seno do ângulo entre eles. Então a gente tem que ter muito cuidado porque existe outro teorema bem parecido, né? Olha aqui, ó. Esse outro é bem parecido, só que esse outro é para o cálculo de um produto interno, tá bom? Ou módulo ou um produto interno. Que a gente faz o módulo do primeiro vetor multiplicado pelo módulo do segundo vetor vezes o cosseno do ângulo. Se a gente colocar o ângulo aqui em módulo, a gente vai ter o módulo do produto interno, enquanto que aqui é o módulo do produto vetorial, tá bom? Então existe uma diferença. Na outra nós temos o cosseno e nessa nós temos o seno. Tranquilo? Mas essa a gente não vai utilizar. Foi só para mostrar que existe uma bem parecida para a gente não confundir. Bom, na verdade é essa que a gente vai usar, tá bom? Que o módulo do produto vetorial de dois vetores não colineares é igual o módulo de um deles multiplicado pelo módulo do outro vezes o seno do ângulo entre eles. Teorema 1. O teorema 2 diz o seguinte, esse teorema 2, na verdade, a gente viu agora em função vetorial e eu coloquei como exercício para a gente demonstrar, né, esse teorema, que diz o seguinte, se o módulo de uma função vetorial R de t é igual a uma constante, então o vetor R de t e o vetor R' de t são ortogonais. Tá bom? Olha só, se o módulo de uma função vetorial é constante, ou seja, se aquele vetor posição para qualquer t é sempre uma constante, então o vetor R de t, que é o vetor posição, e o vetor R' de t, que é o tangente, eles são ortogonais, ou seja, o ângulo entre eles é de 90 graus, tá bom? Bom, aqui é só para a gente lembrar também, essa terceira aqui, não é teorema, é só para a gente lembrar que R' de t é o vetor tangente R de t. Então aqui nós temos o vetor R de t, é o vetor posição para um certo t, né, da minha função, para um certo t nós chamamos o vetor posição, que é aquele vetor que tem origem na origem do sistema, extremidade na curva. E nós temos o R' de t, que é o vetor tangente na extremidade desse vetor, tangente à curva na extremidade do vetor R de t, tá certo? Bom, e tem esse vetor t de t. Ora eu coloco t de t, ora eu coloco só t maiúsculo, né? Que ele representa o versor, né? Tem um erro aqui de digitação, coloquei um S a mais aqui. Então o t grande, né? O t de t representa o versor de R' de t, tá bom? Ou seja, é o vetor, esse R' de t é um vetor tangente, né? A função R de t. Então o t também é tangente, né? Mesma direção, mesmo sentido. A diferença é que o t grande é um versor de R' de t, ou seja, ele é um vetor unitário. Tem a mesma direção desse vetor R', tem o mesmo sentido, porém o comprimento dele é igual a 1. Tá bom? E para calcular esse vetor, como a gente já viu, a gente faz o que? A gente faz o R de t multiplicado por 1 sobre o módulo de R', na verdade, outra digitação aqui, viu? Aqui é um R' de t, viu? Aqui, ó, t de t, porque essa forma que eu estou apresentando, ela, na verdade, ela calcula o versor de um vetor. Então, para a gente calcular o versor de um vetor, isso lá da geometria, né, que a gente viu isso. Para a gente calcular o versor de um vetor, basta pegar esse vetor, dividir pelo seu módulo, né? Em outras palavras, você pega esse vetor e multiplica por 1 sobre o módulo do vetor. Então, no caso aqui, o t, né, é versor de R'. Portanto, aqui é R' de t, né, que multiplica 1 sobre o módulo de R' de t. Tá bom? E por fim, a gente viu também nessa parte ainda de função vetorial que o ds dt
é igual a módulo de R' de t, né? Essa relação a gente viu quando a gente estava fazendo o comprimento de uma curva representada por uma função vetorial, tá certo? Então a gente vai ficar bem atento a essas informações que elas serão utilizadas em demonstração. Então, bom, de teorema nós temos apenas esses dois. Eu vou chamar teorema 1, a do módulo do produto vetorial, e teorema 2, nessa questão de quando o módulo da função vetorial é constante, então o R' de t, né, e o R de t são vetores ortogonais, ou seja, eles formam 90 graus. Tá bom? Bom, então vamos à demonstração. Bom, o teorema está aqui. A curvatura de uma curva dada por uma função vetorial R de t é dada por... Bom, aqui o K, como a gente já viu na aula passada, é a curvatura, né? É a letra que a gente usa para determinar a curvatura, a grandeza da curvatura. Isso vai ser igual ao quociente entre o módulo do produto vetorial da primeira e segunda derivada da função dividido pelo cubo do módulo de R' de t, tá bom? Então, nessa forma a gente usa apenas a primeira e segunda derivada da função vetorial. Então vamos lá. A primeira coisa que a gente vai escrever aqui é o seguinte: a gente vai colocar o t, né? Só para lembrar, eu tinha colocado lá, mas só para lembrar aqui novamente, né? Aqui já está corrigido, é o R', lá eu tinha colocado o R de t só. Então o t é igual a R' de t sobre o módulo de R' de t. Esse é o versor. E aqui nós temos que o módulo de R' de t é igual a ds dt, como a gente já havia colocado também. Bom, então, o primeiro passo é, vamos nessa primeira expressão, isolar o R' de t, tá bom? Ou seja, vamos passar para o outro lado, o módulo de R' de t, multiplicando o t. Deve ficar dessa maneira. Perceba que às vezes eu coloco t de t, e outras vezes eu coloco apenas t, viu? Isso aí não faz diferença nenhuma. Aqui é só para informar que eu estou obtendo o t em função do t pequeno, em função do parâmetro t. Bom, então, aqui eu vou substituir essa parte aqui, olha, eu vou trocar o módulo de R' de t por ds dt. A gente viu, o módulo de R' de t igual a ds dt. Então, foi substituído. E agora a gente vai guardar essa relação, tá bom? Que é a primeira derivada. A primeira derivada é igual a ds dt, que multiplica t de t, ou seja, a primeira derivada da função vetorial. Ok? Bom, agora vamos obter a segunda derivada. Então, a segunda derivada, aqui, R2 de t, R2' de t, é igual. Aqui nós temos um produto. Então, para derivar, fazer a segunda derivada, basta pegar a primeira derivada e derivar novamente, tá bom? Então, vamos pegar esse produto e derivar. No produto nós temos a derivada da primeira vezes a segunda, mais a primeira vezes a derivada da segunda. Portanto, fica a derivada da primeira, a primeira já é uma derivada. Então, quando eu derivar novamente, eu vou obter a segunda derivada, que é representada por d2s dt2. Cuidado para não confundir, viu? Esse 2 aqui não é expoente, ele indica apenas que nós temos a segunda derivada, tá bom? Então, nós temos a derivada da primeira, está aqui, vezes a segunda, que é o t de t, mais a primeira, que é o ds dt, está aqui, multiplicado pela derivada da segunda, que é o t' de t. Ok? Muito bem. Agora, vamos observar aqui na fórmula que nós temos um produto vetorial de R' e R2', tá bom? Então, eu vou obter esse produto aqui. Vou pegar essa primeira expressão, que é o R', e pegar a segunda, que é R2', e fazer o produto vetorial delas. Em seguida, a gente coloca no módulo como se apresenta aqui, mas primeiro a gente vai calcular o produto vetorial. Então, lembrando o seguinte, que no cálculo do produto vetorial dessas duas funções, do R' e do R2', a gente, no primeiro caso, nós temos uma função, que é o t de t, multiplicado por um número real, que a derivada é o número real, né? Ou pelo menos é uma função escalar, não uma função vetorial. Aqui também nós temos uma função vetorial, que é o t de t, e aqui nós temos uma escalar ou uma função escalar. Então, quando a gente faz o produto vetorial, o número real, se tiver algum número real, ou se tiver alguma função real, ela é tratada de maneira escalar. O produto é escalar, que é o produto normal. Bom, se fosse um 2 aqui, um 4, eu faria 2 vezes 4. Mas, se tratando de um produto vetorial,
Se tiver envolvendo algum vetor, então eu tenho que dar o tratamento vetorial para esses vetores, ou seja, eu tenho que usar o produto vetorial para esses vetores. Então, olha só. Para multiplicar o R' por R2', primeiro que a gente vai ter que fazer a distributividade aqui, né? A gente vai multiplicar essa expressão por essa, pela primeira parcela, depois pela segunda parcela, tá bom? Sempre respeitando, se envolver vetor com vetor, eu vou usar o produto vetorial. Se envolver apenas escalar, então eu uso o produto normal, produto escalar. Então vamos lá, R' multiplicado por R2', né? Aqui nós temos, olha, vou pegar a primeira aqui, multiplicar pela primeira. Só que, ao multiplicar, né, essa expressão por essa, aqui eu vou fazer ds dt vezes d2s dt2. Beleza. Só que eu vou ter que multiplicar o vetor t de t por t de t. Ou seja, eu tenho que fazer o produto vetorial de t de t e t de t. Muito bem. E quanto é que dá esse produto? Dá zero. Por que dá zero? Olhando do ponto de vista algébrico, né? O que a gente percebe é o seguinte, que para calcular o produto vetorial de dois vetores, a gente usa uma matriz de 3 linhas por 3 colunas, sendo que as duas últimas linhas representam esses vetores. Então aqui seria a segunda linha, o t de t, e a terceira linha, o t de t. Então para calcular o determinante, a gente vai usar essa matriz. Só que, para obter o determinante de uma matriz com duas linhas iguais, o determinante é zero. Então, por isso que o produto vetorial de t e t dá zero. Então, sempre que fizermos um produto vetorial de dois vetores iguais, esse produto vai dar zero, como a gente já conhece da geometria, né, vetorial, geometria analítica, tá bom? Então, ao multiplicar pelo primeiro dá zero, agora vou multiplicar pelo segundo. Bom, nesse caso, eu vou fazer ds dt multiplicado por ds dt vai dar ds dt 2. No caso aqui o 2 é um expoente, né? Porque dá ele ao quadrado. Aqui não. Aqui esse 2 indica apenas que é a segunda derivada, tá bom? Então fica ds dt vezes ds dt vai dar ds dt 2 vezes, aí sim, vamos colocar o produto vetorial de t e t', que são dois vetores. Aí fica t de t vetorial t' de t, tá certo? Como nós temos aqui, ó. Vamos voltar, foi demais, isso aqui, ó. R' de t, R2' de t, produto vetorial, né? Esse com esse anulou por conta dos vetores iguais. E esse aqui com o segundo eu tenho ds dt, multiplicado por ds dt vai dar ds dt 2. Observe que o 2 aqui é um expoente, que é diferente desse, né? Porque aqui o expoente está fora, tá vendo? Ele está fora. E aqui eu coloco no parênteses e põe o expoente fora. Aqui não, o expoente aqui está... O expoente não, o 2 está entre o d e o s, que indica segunda derivada. Bom, então aqui vai dar ds dt vezes ds dt, dá ds dt 2. E aqui nós temos o produto vetorial. T de t, vetorial t' de t. Aqui, ok? Muito bem. Só que lá na fórmula, o que nós temos é o módulo do produto vetorial. Então a gente vai ter que colocar em módulo aqui, ó. A gente vai ter que colocar essa expressão aqui em módulo. E a outra também, obviamente, em módulo, né? Se eu colocar o módulo de um lado, tem que colocar do outro, tá bom? Vamos só puxar essa forma para cá, para ficar melhor da gente, pronto, mais espaço aqui. Tá aqui, ó. Eu tenho R' de t, vetorial R2' de t, né? Tal, é a mesma expressão. Agora vamos colocar o módulo no primeiro membro aqui. Eu coloco no primeiro membro o módulo, coloco no segundo apenas no produto vetorial. Por quê? Porque essa escalar, esse elemento ds dt 2, ele é positivo, porque está ao quadrado. Então, se é positivo, não há necessidade de colocar o módulo, tá certo? Então, a gente não coloca módulo nele, a gente coloca apenas no primeiro, no produto vetorial aqui, e lá no outro produto vetorial também, ok? Bom, agora vamos falar do teorema 1. Lembram, né? Módulo de dois vetores não colineares, na verdade, módulo do produto vetorial de dois vetores não colineares é igual módulo do primeiro vezes o módulo do segundo vezes o seno do ângulo entre eles. É o que nós temos aqui, ó. Eu tenho a função t de t e tem a função t' de t. E aqui é um produto vetorial, tá vendo? Então, eu vou aplicar a fórmula. Vai ficar o quê? Módulo de t vezes o módulo de t' multiplicado pelo seno do ângulo entre t e t'. Então, fica assim, olha só. Módulo de t, né?
módulo de t', que é multiplicação escalar, porque aqui se trata de dois números reais, vezes o seno do ângulo entre eles. Bom, agora muita atenção aqui. Primeiro, o seno vai dar 1. Por que dá 1? Aliás, o seno dá 1. Por quê? Porque o ângulo é 90 graus. E por que o ângulo é 90 graus? Boa pergunta. A gente viu que esse t ele é um versor. E um versor tem comprimento igual a 1. Portanto, o módulo de t é 1. Esse t é uma função, né? É uma função. É o t de t. Então, se o módulo é 1, então significa dizer o quê? Que o t e o t' são vetores ortogonais. Não é isso? Já estou falando do teorema 2. Aqui eu estou me referindo ao teorema 2, que fala que se o módulo de uma função vetorial ela é uma constante, é um número real, então aquela função vetorial e a sua derivada, né, são ortogonais, ou seja, formam um ângulo de 90 graus. Ou seja, cada vetor posição com a sua tangente, né, ou com a tangente na extremidade daquele vetor posição, dá sempre um ângulo de 90 graus. Portanto, como o módulo de t' é 1, então ela é uma constante. Então o vetor t e o vetor t', né, são vetores ortogonais. Né? Repetindo, como o módulo de t é igual a 1 e, portanto, uma constante, então o vetor t e o vetor t' são ortogonais. Se são ortogonais, o ângulo é de 90 graus. E se o ângulo é 90 graus, o seno é 1. Então aqui a gente vai colocar o 1 no lugar do seno. E no lugar do módulo de t, a gente vai colocar o 1 também porque se trata de um versor, ou seja, de um vetor unitário, tá bom? Então, colocando um aqui e outro no lugar do seno, eu vou ter apenas o módulo de t'. Então, vai ficar da seguinte maneira. Vai ficar ds dt2, tá aqui, ó, né, vezes módulo de t'. Tranquilo? Bom, agora a gente vai isolar o módulo de t'. A gente vai passar para o primeiro membro aqui para baixo, o ds dt2. E fica dessa maneira, ó. Módulo de t' aqui. Esse aqui vem dividindo, né? Fica embaixo, tá bom? Que vai ser igual a... Vou repetir a parte de cima, aqui, ó. E embaixo a gente sabe que o ds dt é módulo de r', né, de t. Então nós trocamos o ds dt por módulo de r' de t. Então ficou dessa maneira, tranquilo? Bom, agora vamos voltar para aquela primeira fórmula que a gente definiu, né, para calcular a curvatura. Vocês lembram? Foi essa aqui, ó. Exatamente essa. A curvatura, né, de uma curva é dada por módulo de t grande de t sobre o módulo de r' de t. Só que o t de t, que é a parte de cima, nós já temos aqui, ó, módulo de t' de t é exatamente igual a isso aqui. É o módulo de r' de t vetorial r duas linhas de t sobre o quadrado do módulo de r' de t, tá bom? Então a gente vai colocar nessa parte de cima exatamente esse quociente, tá bom? Agora veja só, quando colocarmos esse quociente na parte de cima, eu vou ter isto dividido por módulo de r' de t. Nesse caso, como são duas frações, eu multiplico a primeira pelo inverso da segunda. Então, se a gente tomar esse quociente, multiplicar por o inverso, né, da segunda, a segunda é r' de t em módulo. Então, fica 1 sobre r' de t. Então, eu estarei multiplicando isto por 1 sobre módulo de r' de t. Como embaixo já tem r' ao quadrado, ao multiplicar por r', vai dar o quê? Vai dar módulo de r' à terceira, como nós podemos ver aqui, ó. Então, a parte de cima fica módulo de r' de t vetorial r duas linhas de t, e embaixo fica módulo de r' de t elevado ao cubo. E aí está demonstrado a nossa relação, tá bom? Ou seja, a equação, a fórmula que calcula a curvatura de uma curva, né, utilizando apenas a primeira e a segunda derivada da função vetorial. Tranquilo? Bom, foi uma aula rápida, né? Só para a gente concluir. E com isso a gente encerra esse conteúdo de função vetorial. Na próxima aula eu vou fazer mais um vídeo de função vetorial, mas apenas com questões resolvidas, tá bom? Para a gente poder passar para frente. Então, o próximo conteúdo será função com duas variáveis, depois limites. Ok, pessoal? Então, até a próxima e abraço.